Convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 a 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 a 13. Você que está em casa, acompanhe também a mensagem com sua Bíblia aberta. Faça anotações da mensagem, tudo que for necessário para o seu crescimento. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz assim, a palavra de Deus: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois o Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Versículo 9. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos, Deus, que o Senhor fale mais uma vez conosco nessa noite. Que o Senhor use o teu servo apenas como teu instrumento e que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que cada um dos irmãos que entraram por essas portas e aqueles que nos acompanham através dessa transmissão possam ser impactados pela tua palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, como eu já tenho dito, hoje é o dia que em nossa igreja se comemora o dia do adolescente batista. Na realidade, nós estamos no mês que é o mês da juventude, por isso as programações da juventude
por isso o Congresso da Juventude, mas hoje especificamente é o dia do adolescente batista. E nós queremos agradecer a Deus pelos nossos irmãos em Cristo, adolescentes. Se você já passou por essa fase, a fase da adolescência, você sabe o quanto ela é delicada. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque nós temos adolescentes, mas adolescentes crentes, adolescentes diferentes. Não são, como alguns dizem, aborrecentes, né? Mas são adolescentes diferentes, cheios do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Nós louvamos a Deus porque nós temos adolescentes e eles têm sido criados nos caminhos do Senhor. Eu não sei se você, quando passou por essa fase, se você era um adolescente tranquilo, se você teve uma adolescência tranquila. Talvez alguns podem falar por você, mas eu, graças a Deus, tive o privilégio de ser adolescente e já estar nos caminhos do Senhor. Eu entrei na igreja evangélica com 11 anos de idade. A minha mãe se converteu numa igreja batista. Eu tinha 11 anos de idade. Então eu pude desfrutar da minha adolescência na igreja, uma adolescência tranquila, uma adolescência saudável. Algumas pessoas às vezes dizem: ah, pastor, você sabe como é que é, né? Adolescente. Eu digo: não sei não, porque eu fui um adolescente diferente, graças a Deus, porque fui apresentado a Cristo desde muito cedo. Isso não é mérito meu, mas é mérito totalmente de Cristo, porque Ele me amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de passar por essa fase que é muito dita por alguns como uma fase difícil, né? A fase das incertezas, a fase das escolhas, dos hormônios, né? Do temperamento forte, enfim. E eu tive a oportunidade de passar por esta fase nos caminhos do Senhor, e posso dizer aos irmãos que foi bem tranquilo, graças a Deus. A verdade, irmãos, é que existe uma diferença muito grande entre o adolescente crente e o adolescente não crente. Existe uma diferença muito grande entre estar nos caminhos do Senhor e não estar. Não só o adolescente, mas o adulto, a criança, quando ela é criada nos caminhos do Senhor. Por isso a Bíblia nos instrui dizendo: instrui teu filho no caminho que deve andar, e antes que cresça, e mesmo que cresça, não se desviará deste caminho, não se desviará dele. E hoje, irmãos, eu quero refletir com você nesse texto que nós lemos e falar de um adolescente que foi escolhido por Deus. Você conhece a história, nós lemos parte dela aqui agora. Eu quero falar desse adolescente que foi escolhido por Deus, mas não para uma missão simples ou qualquer missão. Esse adolescente foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, rei de Israel, somente rei de Israel. Imagine um adolescente ser escolhido por Deus hoje para ser o presidente do país. Imagine a responsabilidade e tudo que esse cargo envolve para um adolescente, como era Davi. Eu quero falar desse adolescente que foi escolhido por Deus para ser rei. E o título dessa mensagem é: o adolescente escolhido por Deus. O adolescente escolhido por Deus. Irmãos, na realidade a Bíblia não deixa claro, a Bíblia não fala precisamente quantos anos Davi tinha quando isso aconteceu, quando Samuel o ungiu rei de Israel. Mas estudiosos dizem que Davi tinha entre 12 a 15 anos, algo em torno disso, 12 a 15 anos. Porque
Davi começa o seu reinado aos 30 anos de idade, isso está escrito na Bíblia, e nós vamos ver posteriormente. Aos 30 anos, ele começa o seu reinado, e ele passa somente 13 anos fugindo de Saul, que queria matá-lo. Então 30 menos 13 dá 17, tirando mais um tempinho antes, porque logo após isso ele ainda cresceu mais um pouco, e guerreou contra Golias e etc. Isso dá entre 12 a 15 anos de idade, para que esse adolescente tenha sido escolhido por Deus como rei. E a minha pergunta: será que não havia homem suficiente, maduro, para ser escolhido? Não é possível que numa nação como Israel não havia homem de idade, com uma idade mais madura, mais adequada, de 20, 25, 30, 35, 40, 50, para Deus escolher como rei. E Deus, ao invés de escolher um homem de idade, de experiência, um homem de guerra, um homem mais alto, mais forte, mais tudo, Deus escolhe um adolescente que tem os seus 12 ou 15 anos de idade. É porque Davi era uma pessoa diferente, era uma pessoa diferenciada dos demais, e Deus tem seus motivos para escolher Davi, nós veremos hoje nessa noite. O texto, irmãos, que nós lemos conta essa história, e ela começa dizendo que Samuel tinha pena de Saul. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 16. O texto começa dizendo assim, olha: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Pena de Saul. Saul, se você não sabe, era o rei naquela época, o rei atual. Samuel tinha tanta pena de Saul que ele chegou a ser advertido por Deus quanto a isso, dizendo: até quando você vai ter pena de Saul? Saul era o rei daquela época, mas Saul era o rei que já havia sido reprovado por Deus. Se nós lermos a história, e você conhece um pouco antes, capítulo 15, fala sobre a rejeição de Saul. Um capítulo antes, Deus já havia rejeitado Saul. Samuel já sabia que Deus não queria mais Saul como rei, mas parece que Samuel não entendeu. Samuel insistia, Samuel ainda tinha pena de Saul, e Deus diz: até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus já havia reprovado Saul por causa da sua desobediência. Será que não estava claro, irmãos, para Samuel, que o tempo de Saul acabou e que Deus não quer mais Saul como rei? Será que não estava claro para Samuel que o Senhor não queria mais e que Deus já havia escolhido outro rei? Mas Samuel continuava com pena de Saul. Meus irmãos, Deus não quer que a gente sinta pena de ninguém, especialmente quando Deus já escolheu outro. Especialmente quando Deus já tomou uma decisão e nós estamos: oh, coitado de fulano, Deus não escolheu fulano. Não sinta pena de si mesmo ou de outro, porque Deus escolhe primeiramente quem Ele quer, e em segundo lugar, todos nós somos escolhidos para propósitos diferentes. Só em você já estar aqui, você já foi escolhido.
Diga para o irmão que está do seu lado: você foi escolhido. Só estar aqui, irmão, já fui escolhido. E eu nem merecia ter sido escolhido para estar aqui. E já fui. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Deus nos elegeu, nos escolheu primeiro. Nós nem merecíamos ter sido escolhidos para estar aqui, já estamos. Por que eu vou sentir pena de mim mesmo ou de outro? Porque Deus não me escolheu para um propósito específico, se na realidade Deus tem um propósito específico para todos vocês. Deus tem um propósito específico para você, 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 para você. Eu não preciso sentir pena de mim ou de outro, porque não fui escolhido para um propósito específico, mas eu tenho que entender, saber, conhecer qual o propósito de Deus para a minha vida, que é diferente do propósito de Deus para a sua. Mas Samuel, irmãos, estava tendo pena de Saul, um homem já avançado em idades, com a experiência que Samuel tinha, insistindo com Deus, e ao ponto de Deus dizer: até quando você vai ter pena? Como se, na nossa linguagem, para de insistir, até quando você vai remoer isso aí? Eu já o rejeitei e já escolhi outro ao seu lugar. Se Deus escolhe, irmãos, é porque Deus sabe o que é o melhor. De alguma maneira, todos nós fomos escolhidos para propósitos diferentes. Ter pena de quem Deus não escolheu é ir contra a quem Deus escolheu. Ter pena de quem Deus não escolheu é ir contra a quem Deus escolheu. E de uma certa forma, Samuel estava insistindo no erro, sem entender que Deus já havia escolhido o outro. Samuel estava retardando, demorando a entender isso. E aí o texto diz que Deus dá instruções a Samuel para ele ir até Belém, especificamente numa casa, a casa de Jessé, um homem. E diz: olha, vai até Belém, pois lá você vai encontrar aquele que eu escolhi. Olha o que diz o texto: enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Dentre os seus filhos eu escolhi um rei. É isso que Deus diz. E Samuel, diz o texto, que Samuel fica preocupado. Ele começa a ficar preocupado e temer por sua vida. Olha o que diz o versículo 2. Disse Samuel: como eu vou? Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Se Saul ficar sabendo que eu estou indo lá ungir um novo rei, ele vai me matar. E aí o Senhor diz: olha, toma contigo um novilho e vai. E disse para ele: vou sacrificar ao Senhor. Samuel, preocupado com sua vida, questiona, e Deus o instrui a fazer um sacrifício. E ao chegar lá, irmãos, os líderes da cidade vão ao seu encontro perguntar se sua visita é uma visita de paz. Olha o que diz o versículo adiante, versículo 3: convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Versículo 4: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, as autoridades da cidade, os líderes do povo, como se fosse ali o governador, o prefeito, o senador, o vereador, os líderes. E esse povo foi até Samuel, tremendo de medo, e perguntaram: Samuel, você está vindo em paz? Parece engraçado, parece que eles têm medo, parece que quem está vindo é um guerreiro forte. Mas quem está vindo é mais temido do que um guerreiro forte. Quem está vindo é um homem de Deus chamado Samuel.
Talvez eles se perguntarem: o que é que Samuel veio fazer aqui? Será que ele vem trazer uma palavra de Deus, um castigo sobre nós? Esse povo estava devendo alguma coisa. Esse povo estava com muito medo. Chegou o profeta, que é a voz de Deus no Antigo Testamento. Eles têm medo, eles dizem: sabe quando o pastor chega na sua casa e diz: o que é que o pastor veio fazer aqui? Meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Eu disse: não, irmão. É só uma visita. E eles perguntam: Samuel, você está vindo em paz? E Samuel diz: sim, em paz. É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E aí Samuel chama aqueles líderes para vir com ele ao sacrifício. E o texto diz: santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. E após isso, irmão, a partir do versículo 6, o texto diz que Jessé passa a apresentar a Samuel os seus filhos. Olha o que diz: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo. Aqui Samuel passa Jessé passa a apresentar os seus filhos. Talvez aqui Jessé ainda não saiba do que se trata a visita de Samuel, porque o texto não conta que Samuel expôs a Jessé o motivo da sua visita. Talvez saiba, mas talvez não ainda. Porém, mais à frente ele vai saber. Jessé passa a apresentar os seus filhos, e eu quero aqui pontuar com você alguns aspectos da escolha de Deus para o rei. Alguns critérios que Deus usa para escolher o rei, a partir aqui do versículo 6. E o primeiro ponto, irmãos, que eu quero pontuar como um aspecto da escolha de Deus, um critério que Deus usa para escolher o rei. O primeiro ponto diz assim: Deus não escolhe segundo os nossos olhos. Repita comigo: Deus não escolhe segundo os nossos olhos. Olha o que diz o versículo 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Samuel vê Eliabe e diz consigo mesmo. Samuel não fala em voz alta, mas para si mesmo, na sua mente. Ele diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele olha para Eliabe, aquele homem alto, forte, bonito, porque assim era Eliabe, mais velho, né? Musculoso, e diz: certamente esse é o rei. Certeza. Olha a postura, olha o porte desse homem. É um guerreiro, é forte, é alto, é bonito. A primeira coisa que vemos aqui no texto, irmãos, é a avaliação precipitada de Samuel. Veja, Samuel era um homem de Deus. Isso é inegável. Um homem mais velho, um homem experiente, cheio de sabedoria, mas mesmo assim, sendo um homem de Deus experiente, ele faz uma avaliação precipitada. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos impor as mãos sobre alguém precipitadamente. Um homem experiente como Samuel olha para aquele homem e precipitadamente ele já pensa: é esse. A primeira coisa que vemos é a avaliação precipitada de Samuel. Ele chega a ter certeza, irmãos, que Eliabe era o escolhido. Olha o que ele diz: certamente, com certeza é esse. E olha o que Deus diz no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Deus diz: não, Samuel, não é esse, você se precipitou, meu filho. Presta atenção, não atente para a sua aparência ou sua altura, não é esse, eu o rejeitei. Certamente, irmãos, Samuel se impressionou com a aparência, com a altura. Eliabe era um homem alto, forte, mas Samuel esquecera que os critérios divinos não eram
os critérios humanos, não são critérios humanos. Deus diz: não, Samuel, este eu rejeitei. É como se Deus estivesse dizendo: olha, Samuel, eu vejo além, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Não atentes para a sua aparência, isso é uma casca que você está vendo, é a capa de um livro que você não sabe o que está escrito, o conteúdo. Eu rejeitei, a aparência é bonita, é forte, é alta, etc, etc, mas eu vejo o coração. Os critérios de Deus não são critérios humanos, irmãos. É como se Deus estivesse dizendo: eu não vejo como você, eu não estou limitado à sua visão, Samuel. Certamente, irmão, Samuel errara em sua avaliação e tem um motivo. Certamente Samuel estereotipou como deveria ser o rei. Sabe por quê? Porque o atual rei, Saul, era um homem alto, bonito e forte. Olha o que diz o texto, um pouco antes, 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. 1 Samuel 9, 2. Falando de Saul, diz assim: tinha ele um filho, cujo nome era Saul. Olha como era Saul. Moço, jovem, né? E tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Imagine esse homem, o cara mais bonito da nação, um Mister Universo, se fosse hoje, um galã. Entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. Isso quer dizer que ele era alto. Talvez na sua versão diga que ele era alto e forte. Ele estava acima de todos os outros. Do ombro para cima ele sobressaía todo mundo. Sabe aquele jogador de basquete? Alto, forte, bonito. Era Saul. E Samuel talvez tenha estereotipado, irmãos. E nós que somos seres humanos, a gente faz isso. A gente cria uma imagem na cabeça e diz assim: bem, se Saul é alto, forte e bonito, esse aqui também é alto, forte e bonito. É esse. Claro que é esse. Deus escolheu Saul e ele está usando os mesmos critérios para escolher de novo. Sabe que isso é um erro nosso? A gente achar que Deus só age de uma maneira, sempre da mesma maneira. A gente achar que Deus, do jeito que Ele fez aqui em Bimirim, vai fazer em todas as igrejas. Não é assim, irmão. Deus não é um ser previsível. Se fosse assim, Ele era previsível. O primeiro rei que Deus escolher, Ele escolhera para o povo. E de fato foi um homem alto, belo, forte, bonito. Agora Ele escolhe outro que não é alto nem... é bonito, mas não é alto nem forte. E Samuel provavelmente, irmãos, estereotipou essa figura de rei. Talvez ele tenha dito: nós precisamos de um rei forte, de um rei alto. Então tem que ser esse. Precisamos de um rei igual a Saul. Talvez Samuel achou que esse era o critério divino, mas Deus, irmãos, não escolhe segundo os nossos olhos. Deus não escolhe pela aparência. Deus não vê como o homem vê. Que engraçado, né? Deixa eu dizer para você: Deus escolhe pessoas diferentes para colocar em lugares diferentes. Cada pessoa com uma característica específica para um fim específico. Você sabe, há uns anos atrás, eu pastoreei uma igreja como pastor auxiliar. Nunca contei isso aqui, não é a primeira vez, a primeira mão. Eu estava lembrando desse fato. Eu pastoreei uma igreja como pastor auxiliar. E o pastor presidente da igreja, eu era o pastor auxiliar, né? Pastor auxiliar é o segundo pastor. Então o pastor presidente da igreja era um homem também jovem, né?
jovem, cheio de vigor, um cara bem afeiçoado, etc. Mas ele tinha, irmão Hugo, uma característica própria. Ele tinha um jeito de ser e um jeito de trabalhar. Era um cara mais metódico. E uma vez ele me chamou para uma reunião. Quando eu cheguei na reunião, normal, sentei na cadeira. Primeira pergunta que ele fez, ele disse: cadê a sua agenda? Aí eu fiquei todo sem jeito, eu disse: agenda? Cadê a sua agenda? Aí eu disse: eu não trouxe agenda, pastor. Ele disse assim: olha, tem que andar com a agenda. Se você não tiver agenda, você não vai pastorear em igreja nenhuma. Nenhuma igreja vai dar certo se você não usar agenda. Aí eu disse: tá bom, né? Sabe o que é isso, irmãos? Estereotipar. Deus escolhe pessoas diferentes, glória a Deus por isso. Que escolhe homem que usa agenda e outro que não usa. Imagine isso, irmãos, o irmão achar que pastor só dá certo se ele usar agenda. Se ele não usar agenda, a igreja não vai crescer. Ele não vai pegar a igreja grande, o ministério não vai ser próximo porque você não usa agenda. A gente tem disso, irmãos, a gente estereotipa as coisas. E talvez tenha sido isso que Samuel fez. Às vezes nós somos assim, irmãos, como Samuel. Nós nos precipitamos em nossas escolhas. Nós nos precipitamos em nosso julgamento. Talvez você já tenha feito isso e nem percebe. Você diz assim: ah não, aqui na igreja só vai dar certo se o líder do ministério tal for assim. Se for assado, não dá. Pastor que vem para cá tem que ser assim. Se for diferente, não dá. Tem que ser igual a fulano. Irmãos, depois que eu sair daqui não vai vir um igual a mim não. Vai vir outro diferente, porque ninguém é igual a ninguém. Se fosse para trazer um igual a mim, eu continuava, né? Deus não me tirar para botar outro, que já tem eu. Vai trazer outro igual. E é isso, irmãos. Um planta, um rega e encolhe. Isso é no reino de Deus, é assim. Tem um com a característica de plantar, outro com a característica de colher, de regar e outro de colher. Talvez Samuel disse: ah não, para dar certo como rei de Israel tem que ser igual a Saul. Nós nos precipitamos em nossos julgamentos, irmãos, em nossas certezas, assim como Samuel. Samuel tinha certeza que era ele. Nós precisamos entender: os critérios de Deus não são os nossos, porque Deus vê além, Deus sonda o coração. Olha, muitas vezes não entendemos porque Deus escolhe, e quem Deus escolhe. Nós precisamos pedir, irmão, que Deus nos faça ver o outro com os olhos de Deus. Deus não olha para você como eu olho. Eu preciso pedir a Deus para olhar para você como Deus te vê, com os olhos de Deus. Deus não escolhe ninguém com os nossos olhos, segundo os nossos olhos, irmãos. Precisamos pedir que Deus nos faça ver com os seus olhos. Olha, olhar o outro como Deus olha. Muitas vezes nós precipitadamente escolhemos, mas precisamos ouvir a voz de Deus antes de fazer escolhas. Viu, jovens e adolescentes? Ouçam a Deus antes de fazer escolha. Deus não vê como o homem vê, você vê o exterior. Eita, ele é tão bonito, mas Deus vê o interior. Você vê o exterior, eita, como ela se arruma bem, toda maquiada, toda bonitinha. Deus vê o interior. Olha bem, que é uma vez que você vai escolher para viver o resto da vida. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Você precisa ouvir a voz de Deus antes de fazer escolhas. Olha, talvez muitas vezes a gente não entenda porque Deus escolhe fulano ou cicrano, mas precisamos entender que Deus veio além e Ele não está limitado aos nossos olhos. O segundo ponto, irmãos, Deus não escolhe,
segundo a nossa prioridade. Olha o que diz o versículo adiante, versículo 8. Tendo rejeitado Eliabe, Jessé passa a apresentar o seu segundo filho na linha sucessória, o segundo filho mais velho. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: agora Samuel verbaliza. Primeiramente Samuel pensou consigo mesmo, agora Samuel disse: nem a este escolheu o Senhor. Agora eu acredito que Jessé já sabe do que se trata. Agora Jessé já sabe que Deus escolheu um dos filhos dele para alguma coisa, talvez não para ser rei, mas para alguma coisa, porque agora Samuel disse: olha, nem a este Deus escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar o terceiro filho mais velho da linha sucessória, Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. E o texto se resume a partir do versículo 10, não falando um por um, mas falando todos. Põe o versículo 10 para mim, por favor. Olha aí: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. O texto nem falou mais nome por nome, mas todos os 7 filhos diante do Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Olha que interessante. Deus não escolhe segundo a nossa prioridade. Depois de conhecer Eliabe, Jessé passa a chamar outros filhos. E Jessé começa a chamar pela linha sucessória. O segundo mais velho, o terceiro mais velho, o quarto mais velho, o quinto mais velho, o sexto mais velho e o sétimo mais velho. Davi ainda está lá, não foi chamado ainda, o 8º filho. Olha qual era a prioridade de Jessé. Talvez Jessé disse assim: provavelmente Deus vai escolher o filho mais velho. Se não é o mais velho, o segundo mais velho. Eita, não é o segundo, deve ser o terceiro. Se não é o terceiro, o quarto. Se não é o quarto, o quinto. Se não é o quinto, o sexto. Se não é o sexto, o sétimo. Olha o crivo de Jessé, como ele vai mandando os filhos. Como ele escolhe quem vai. Agora vai tu. Agora vai tu. Pela ordem do mais velho ao mais novo. Talvez, irmãos, para Jessé o normal, o natural, era que seu primogênito fosse escolhido. A preferência era para os mais velhos e por isso Davi passa a ser o último. O último. Não só o último, Davi foi esquecido praticamente, eu poderia dizer. Porque aqui o texto diz: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Parece até que acabou os filhos, né? Porque Jessé, por ele mesmo, ele não chamou Davi. Precisou Samuel dizer: tem mais algum? Para ele dizer: tem um. Davi praticamente foi esquecido, nem contava. Talvez Jessé disse assim: Deus não vai escolher um adolescente, né? Vai? Não vai, não tem como. Tanta gente aqui, Deus vai escolher um adolescente. Tem 7 filhos meus aqui já formados, homem de guerra. Não, já acabou. Aí quando Samuel pergunta: tem mais? Ele diz: tem um. Davi praticamente foi esquecido, irmãos, era o último lá. Probabilidade de ele ser escolhido era o último, deixou ele por último. Ele foi o último, quando todos os outros foram rejeitados. A preferência era para os mais velhos. Jessé jamais imaginaria, irmãos, que Deus escolheria um adolescente de 12 a 15 anos de idade. Muitas vezes nós somos pegos assim de surpresa. A gente nunca imaginaria que Deus escolheria fulano. Foi a última pessoa que eu pensei. Nunca imaginei que fulano ia aceitar Jesus. Mas Deus é assim, irmãos, Ele escolhe quem quer e não sob padrões humanos. Olha o que Deus faz: Deus escolhe o último, o esquecido, e joga ele para ser o primeiro. Davi era o último, agora ele é o primeiro. Deus não escolhe segundo a nossa prioridade ou sobre aspectos humanos e culturais, de que a prioridade tem que ser do mais velho. É aquela pessoa que, segundo os nossos olhos, não tem valor, que nunca imaginávamos dar a oportunidade. Talvez, irmãos,
a última pessoa aos nossos critérios seja o primeiro aos critérios de Deus. E como eu estou falando para adolescentes e jovens, talvez a última pessoa que passa na sua cabeça seja a que Deus escolheu. Seja o primeiro. Deus olha de uma forma diferente segundo o seu critério. Ele escolhe para uma determinada obra. Talvez aqueles irmãos que deveriam, ao nosso critério, aos nossos olhos, deveriam ser escolhidos primeiros, que reúnem as qualidades que nós achamos necessárias. Não é assim que Deus vê, porque Deus vê além, e muitas vezes Deus escolhe o último para pô-lo sobre o primeiro. Você já viu isso acontecer? O último ser o primeiro? Terceiro e último ponto, irmãos. Primeiramente, Deus não escolhe segundo os nossos olhos. Deus não escolhe segundo a nossa prioridade. Em último ponto, Deus escolhe quem tem coração de servo. Quem tem um coração de servo. Sabe por que eu digo isso? Olha o que diz o texto adiante. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Olha como eu disse, Jessé nem apresentou Davi. Só depois que Samuel questiona, ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Já pensou todo mundo assim no canto da mesa esperando Davi chegar? Um grupo de crentes esperando para comer assim, ó, na mesa. Cadê ele, Davi? Chama logo que a gente não vai sentar enquanto ele não chegar. Samuel disse: olha, enquanto ele não chegar, nós não assentaremos. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Era um menino bonito também. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Olha que glória, olha que bênção. O esquecido, o último na linha sucessória, o menos provável, o esquecido, nem foi chamado. Quando entra, Deus diz: olha, é esse. Talvez Samuel tomou um susto e disse: esse? O menino tem nem 12 anos, Deus, tem nem 15. O menino é novo. Não, Samuel não questionou nada disso. O texto diz que no versículo 13, prontamente Samuel se reduziu à sua insignificância, né? Entendeu? Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, Deus escolhe quem tem coração de servo. Nós vemos aqui no texto que Davi, diferente dos seus irmãos, não estava em casa. Davi estava onde? Apacentando as ovelhas do pai. Ele está cuidando das ovelhas do seu pai. Davi está servindo o seu pai. E os seus irmãos estavam fazendo o que em casa? Provavelmente nada. Nada. Dormindo, aperreando, brigando um com o outro. O celular na época estava tudo no celular, mas não tinha, então estava fazendo qualquer outra coisa. Estava todo mundo em casa, menos Davi, o mais novo. O que teoricamente a gente diria assim: não, ele é o mais novo, deixa ele aqui, vão vocês que são tão mais velhos para cuidar das ovelhas. O único que trabalhava em casa era Davi, o mais novo, que estava trabalhando. Deus escolhe Davi, irmãos, porque ele é servo. Ele estava servindo o seu pai. Deus escolhe pessoas que têm coração de servo. Ele sonda e conhece o coração. Por isso é que ele diz: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração.
Deus escolhe quem serve, quem gosta de servir, quem está pronto para servir. Talvez, irmãos, os seus irmãos, os irmãos de Davi, que eram mais velhos, era daquele tipo de irmão que joga tudo para o mais novo fazer. Você teve irmão assim? O pai manda o mais velho fazer uma coisa e quando o pai vira as costas e diz: ó, vai fazer tu, vai, senão eu vou te bater. Talvez os irmãos de Davi eram assim, porque estava todo mundo em casa sem fazer nada, só o pobre coitado de Davi estava lá trabalhando. Jogava tudo para o mais novo. O pai manda o mais velho e ele manda o mais novo. Irmãos, muitos de nós queremos ser escolhidos por Deus, mas quantos de nós estamos dispostos a servir? Servir sem fama, servir sem status, servir sem honra, servir nos bastidores, lá no meio do pasto com as ovelhas, onde Samuel nem sabe onde ele está. Muitos de nós queremos ser escolhidos, mas quantos de nós queremos servir ao nosso pai como Davi servia ao seu pai? Sem fama, sem honra. E olha que cuidar de ovelha dá trabalho. Eu não sei porque eu não cuido, mas eu sei que os irmãos aí sofrem para cuidar. Dá um pouco de trabalho. Quantos de nós, irmãos, queremos servir? É por isso que Deus sonda os nossos corações e vê além do que podemos ver. E graças a Deus por isso, irmãos. Pois o nosso julgamento é enganoso, nós somos limitados quando vemos. Olha, eu não sei o que Deus te escolheu para fazer, mas eu sei que Deus tem um propósito específico na sua vida, que só você pode ocupar esse lugar, porque não tem ninguém igual a você. Não é o lugar que eu estou, nem o lugar que o outro está, é o seu lugar dentro do corpo. Cada parte num corpo tem um propósito específico e todas elas trabalham conjuntamente para a edificação do corpo. Amém? Não importa como as pessoas te veem. Não ligue se as pessoas não enxergam você como você é. O importante é que Deus te vê integralmente e conhece o teu coração. E no tempo certo Ele vai cumprir o propósito dele em sua vida, porque tem um tempo. Davi foi ungido rei com 12 a 15, assumiu com 30. Nesse meio tempo ele lutou com o gigante, aprendeu a guerrear, matou um monte de filisteus, fugiu de Saul que queria matá-lo, ficou 13 anos escondido para assumir. O problema é que às vezes a gente quer a coisa assim, ó. Eu não sei se eu já disse, acho que eu já disse, mas eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida, que já fazem 15 anos e não se cumpriu ainda. 15 anos e não se cumpriu ainda. E eu sei que vai acontecer porque Deus falou. E talvez vocês vão testemunhar. E quando acontecer eu vou contar. Lembra? Algo que Deus me revelou em 2008, irmão. Julho de 2008. Eu lembro como se fosse ontem. No tempo certo Ele vai cumprir o seu propósito na sua vida. Busque apenas estar pronto e a hora vai chegar. Sirva ao Senhor com alegria e desenvolva um coração de servo. Lembre-se que o caminho que Davi trilhou foi duro. Ele só reinou aos 30 anos. Mesmo tendo sido escolhido, ele precisou continuar servindo a Saul, sendo servo. Talvez ele tivesse dito: eu já fui escolhido, sai daí, é minha vez agora. Mas ele continuou servindo a Saul. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, nós queremos, Pai, te agradecer pela tua palavra e pela tua presença, e te pedir que o Senhor forge em nós um coração de servo,
um caráter de servo, cada vez mais servos, assim como Davi. Possamos entender que, como parte do corpo de Cristo, nós temos um papel importante. Nós possamos aceitar a Tua vontade sobre nossas vidas. E, sobretudo, Pai, que o Senhor possa nos permitir olhar para o nosso próximo, assim como Tu olhas, assim como Tu vê, não sob padrões e aspectos humanos, mas de uma forma espiritual. Eu sei que o Senhor fará muita coisa ainda na vida dos nossos irmãos que aqui estão. Que aqui há homens e mulheres de Deus que sustentarão a Tua obra missionária e a obra de Deus nesse local. E o Senhor levantará homens e mulheres como líderes na Tua casa. Forja em nós o Teu caráter, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.